Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para falarmos da sua palavra, fazer uma meditação naquilo que o Senhor tem falado para nós. A gente está seguindo o Velho Testamento, um dia o Novo, de vez em quando a gente foge essa rotina. Mas hoje falaremos sobre o Velho. Parabéns a você, aniversariante, que Jesus te dê muitos anos de vida. E você que está passando algum problema, Deus é maior. Não desanime, que Deus te console naquilo que você perdeu. E naquilo que você espera um milagre, esse milagre virá. Porque Deus é o Deus do milagre. E no final estaremos orando por você. O texto que iremos falar da reconstrução da cidade de Samaria durante o reinado de Acabe. Então, não vou falar sobre Samaria hoje, é a reconstrução dos muros e dos portões de Samaria no tempo do rei Acabe. É o assunto nosso. Lê para mim. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onre, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. 1 Reis 16, 29, 30, 34a. Sempre há necessidade de reconstruir algo que foi totalmente destruído. Sempre está reconstruindo alguma coisa, não é? Algumas coisas não tem como reconstruir. Uma cidade pela guerra é um bom exemplo. Nós temos vendo aí a Ucrânia, né? Tem lugar lá que está totalmente destruído, vai ter que reconstruir. Então faz parte da vida reconstruir. Mas há coisas destruídas que são ruins e não devem ser reconstruídas. Há coisas que são ruins, que foram destruídas na vida da gente, alguma coisa. Não é bom que seja reconstruído. Um bom que seja destruído, né, e não tenha mais lá Cracolândia. Aí é bom que não volte o dia que acabar. Então, aquilo que foi destruído, que é ruim, não é bom que volte. Perguntamos, na nossa vida de obediência aos mandamentos de Deus, o que temos que reconstruir? Algumas coisas nós temos que reconstruir, mas observando o mandamento de Deus. O tema é reconstruir obedecendo ou desobedecendo. Vamos falar junto? Reconstruir obedecendo ou desobedecendo. Vamos falar um pouco sobre a destruição de cidade de Jericó. A cidade foi destruída por Josué, sucessor de Moisés, quando entrou em Canaã, depois de ter saído do Egito e passado pelo deserto. Nós vamos ver esse episódio que Josué destruiu a cidade de Jericó em Josué 6. O capítulo todo é essa história aí. Então, nós recordando a história assim por cima, não vamos ter muito, eles tinham que, a primeira coisa, quando eles chegaram em Israel, depois que estiveram no Egito, eles deram de frente com essa cidade, que ela é perto do Rio Jordão. A gente vai ver a referência dela. Então, para destruir, Deus falou para eles. Eles não tinham um exército organizado ainda, nem nada. Então, Deus disse que eles tinham que rodear a cidade 7 vezes. Então, eles rodearam a cidade 6 vezes primeiro, tocando chofar. Chofar é a corneta com um berrante de chifre de carneiro. O som é diferente. É o mesmo berrante nosso. Só que o berrante nosso é de gado, né? Chifre de gado. Inclusive na internet tem para vender, R$200 um chofar, né? É bonitinho, pequenininho. Então essa era a corneta que eles tocavam. E no 7º dia eles tinham que rodear a cidade. No mesmo 6 dias eles rodearam a cidade uma vez. No 7º dia eles tinham que rodear 7 vezes. Então eles rodearam 6 vezes. Aí no 7ª vez eles rodearam, tocaram o chofar, né, as cornetas, e gritaram.
E esse grito que eles deram no último dia, na última volta, os muros caíram. E eles invadiram, queimaram, né, Jericó, e destruíram Jericó toda. Essa aí foi a história de Jericó, a gente já tem contato com ela. O nome Jericó tem origem árabe e é derivado da palavra cananeia, reá, que significa perfumado. Então, quando você vê Jericó, quer dizer perfumado. Nome bonito, né? Os primeiros habitantes eram os cananeus há mais de 10 mil anos. Mas alguns falam 8 mil, outros falam até mais, muda muito os comentários. Mas é mais ou menos isso aí. Mas posteriormente outros povos habitaram Jericó. Aí vai ver que ela foi reconstruída, nós vamos ver isso ainda. Hoje fica na região da Cisjordânia, dentro do território palestino. Então, ela fica ali beirando a Palestina, o Rio Jordão, nós vamos ver isso, a localização dela, e hoje ela é dominada pelos palestinos, né? O Jericó não é Israel que mora lá, são os palestinos. De aproximadamente 8 mil a 10 mil anos antes de Cristo, ela foi fundada, né, considerada a cidade mais velha existente no mundo. Então, das cidades que existiram, umas eram mais velhas, mas deixaram de existir. Então, a cidade mais velha que existe é Jericó, mas considerada Jericó. A Bíblia tem uma cidade, eu nem anotei aqui, que ela considera como a mais velha até que Jericó, mas ela não existe mais. Jericó existe. É localizada a 258 metros abaixo do nível do mar, no Vale do Jordão, em um oásis, em Uade. É a cidade mais baixa do nível do mar no mundo. Então, não existe uma cidade no mundo. Jericó é uma cidade diferente, interessante isso. Eu estava vendo um comentário da pessoa, a pessoa fala assim, Jericó é diferente de tudo. Então, ela é a cidade mais baixa do nível do mar do mundo. Não tem uma cidade que seja mais baixa, porque ela está bem beirando o Jordão, o rio, o Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra, a nível do mar. Por ser próximo do Mar Morto, né? Está à margem oeste do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão aqui do lado direito, aqui, você logo já vai ver. Fica 8 quilômetros, está a menos de 30 quilômetros da distância de Jerusalém. Então, se você for em Jerusalém, ela está a 30 quilômetros. Se for visitar lá, se quiser visitar Jericó. Só que é muito pacífico, então as pessoas não consideram. Então, eu estava vendo uma reportagem, então os seguros de carro não cobrem se você não for de lá, for com o seu carro lá. Tem isso, né? Então muita gente deixa de ir, mas é pacífico, convive bem, não tem muito conflito, mas lá é assim. Fica 8 quilômetros do Mar Morto. A cidade antes de Jericó é Bagdá, mas não é, tem outra cidade, não sei porque eles puseram isso, né? Que é a capital do Iraque, talvez a cidade grande. A gente vai ver, não é longe. E do outro lado do Jordão, qual é o país? Vocês estão lembrados? É a Jordânia. Então Jericó fica em Israel, perto da Jordânia. Não vamos deixar que tem, se você quiser conhecer Jericó, tem uma Jericó bem próxima aqui. Se você quiser conhecer Jericó, você for lá na Paraíba, tem uma Jericó lá na Paraíba, né? Tá? Se quiser falar, tem uma Jericó aqui no Brasil. Se quiser pôr mais perto. Cidade de Jericó no Velho Testamento é a cidade das palmeiras. Lá tem muita plantação de tâmaras. As tâmaras são coqueiros. Vai ver assim, dá um cachos, né? Se for na internet, tipo, tamareira, né? Então você vai ver as tâmaras. Então lá tem plantação até hoje, perder de vista de tâmaras. Dá certinho aquele tipo de coqueiro na região. Pela água, pelo terreno ser muito salgado, que é perto do Mar Morto, então são muito doces os frutos, né? Um oásis no deserto lá é muito bonito. Tem muita plantação. Hoje tem muita plantação também de banana, né? Você vai ver bananeiras assim. Ainda lá é um lugar muito fértil o terreno. O tamanho de Jericó. Ela era pequena e provavelmente a parte fortificada com muros não tinha uma distância superior a 1000 metros de um extremo a outro.
a muralha de Jericó possuía 4.018 metros de comprimento. Então, esse comprimento dela, se você for pensar 1.000 metros e 4.000 metros, dá a impressão que era 1.000 metros quadrados. Cada muro, né? 1.000 metros aqui, formavam, né? Talvez não formasse bem o quadrado, mas daria mais ou menos isso, se a gente for falar. Então, isso no tempo de Josué. Né? Então, os muros todos, né, se você fosse medir assim, não é o diâmetro, é a espessura, como fala, a distância do muro. Perímetro. Hã? Perímetro. Do muro, pegasse aqui, fosse 4 de aço, daria 4.000 metros. Que é mais ou menos Jerusalém. Hoje, os muros de Jerusalém antiga é 1.000 metros quadrados, mais ou menos, gente. Lógico, foge um pouco, mas é mais ou menos isso, da impressão que é o padrão das cidades antigas. A altura do muros, né, da tempo de Josué era 12 metros. A gente vai ver que morava muita gente no muro. Raabe morava no muro com a sua família. Os muros tinha 14 torres de vigia e 12 portas de entrada. Eu não consegui achar, foi a largura do muro. Né, vou pesquisar isso aí, a distância. Porque Raabe morava, era uma prostituta, lembra disso, né? Da história que Raabe salva os espias e no fim do muro, antes dele cair, os espias salvam, né? Israel salva a família de Raabe. Então é isso aí. A população na época de Josué era de 1.200 pessoas. Né? A época de Josué que é 1.200 anos antes de Cristo. Então Jericó, esse episódio de Josué destruir Jericó foi 1.200 anos antes de Cristo. E lá naquela época tinha 2.000 a 3.000 habitantes. A gente vê que é pequeno. Mas nós vamos ver que na época de Jesus, Jericó já existia. A gente vai ver muitos episódios de Jesus, não vamos falar ainda, em Jericó. E lá na época de Jesus tinha 7.000 habitantes. Eu não consigo imaginar assim, o tamanho de uma cidade com 2.000 ou 3.000 habitantes ou com 7.000 habitantes. Mas sua população atual hoje é de 20.000 pessoas. Se você for ver, na internet tem essas coisas. Se for ver Jericó hoje, a cidade antiga onde teve o muro, eles não edificaram nela. Está assim um terreno. Eles construíram Jericó no outro lado. Não foi onde estão as muralhas. Então tem as muralhas lá, estão escavando, achando as muralhas de Jericó. Né, uns buracos fundos, a gente vê lá. Porque no Oriente Médio tinha um hábito assim. Uma cidade é destruída, eles construíam uma por cima. É construída por cima. E Jerusalém tem várias Jerusalém. Jerusalém, andar 1, andar 2, andar 3. Você vai descendo, você for. Mas Jericó eles não reconstruíram por cima, não. Está lá, Josué. Se você quiser saber o que é 20.000 pessoas, Pontalina tem 20.000 pessoas. Vai lembrar o tamanho disso aqui, Pontalina. Eu não conheço Pontalina. Não é? Mas tem isso aqui. Mas acontece que quando Josué destruiu, estou falando muito sobre Jericó, mas é bom, né? A gente está um pouco informado. A hora que você for ler, você vai entender isso aí. Então, quando Josué destruiu Jericó, ele fez uma recomendação por Deus. Deus mandou, avisa o povo tal coisa. E você vai ler agora, lê para mim. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Josué 6:26. Bom, mas acontece que na época do rei Acabe, ninguém se atreveu a reconstruir Jericó observando essa ordem de Deus, né, dada por Josué. Ou ordem de Deus através de Josué. Mas o rei Acabe, como era uma pessoa extremamente desobediente a Deus,
e extremamente influenciado pela sua mulher, que era uma mulher terrível, que não temia a Deus e fazia questão de desafiar a Deus. Isso aqui pode ser muita influência da mulher dele. Ele toma uma decisão, autoriza alguém. Lê para mim o terceiro versículo. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. 1 Reis 16:34. Então, Hiel, na época do rei Acabe, ele reconstruiu os muros de Jericó e reconstruiu os portões de Jericó. Mas só que ele, a hora que ele reconstruiu os alicerces de Jericó, seu filho mais velho morreu, cumprindo a profecia de Josué. E quando ele colocou os portões, seu filho mais novo morreu. Olha que coisa terrível. Porque ele desobedeceu os mandamentos de Deus. E nós estamos vendo uma sociedade aí que já está se perdendo, se morrendo, por falta de obediência aos conhecimentos. Diz assim, não mude o que foi estabelecido. Diz assim a Bíblia, em Provérbios, não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Então, está aqui na nova tradução da linguagem hoje, está em Provérbios 22, 28. Então, aquilo que os antepassados fizeram, não vão até aqui, que ele marcou os marcos do acerto e tudo, não vá. O livro da sabedoria. Não se atreva. Então, Josué já fez o marco. Não reconstrua, vai até aqui, construa para lá. Não mexa com isso aqui. Mas desobedeceu, o que aconteceu? Às vezes o teu pai fala, não frequenta tipo de amizade, que esse pessoal faz coisa errada. Não, ele determinou uma linha para você. Aí fala, não tem nada a ver. Quando vê, você está envolvido em um punhado de coisa errada. Eu lembro, de uma história, um sujeito chegou para ele, o pai chegou para o filho e falou assim, nunca frequente esses ambientes aí. Meu filho, eu vou frequentar. Mas teve tanto problema naqueles ambientes, depois de muitos anos, foi bem que meu pai me falou. E eu quase morri. Então, certas coisas que a gente fala, tipo de amizade, tipo de ambiente, tipo de pessoa, tipo de programa, tipo de coisa, não entra nisso, que é ruim para você. Eu não estou nem aí, faz igual o personagem que a gente leu aqui, o Hiel. Não tem problema não, isso é conversa fiada de Josué lá, não vai acontecer mal. Mas só que ele perdeu seu filho mais novo e seu filho mais velho. E nós temos perdido muita coisa na nossa vida com desobediência. Jericó é símbolo do pecado. Derrubar os muros de Jericó é deixar as práticas erradas do passado. O alcoolismo, drogas, jogos, prostituição e o punhado de coisa que a gente faz errado, E a gente derrubou isso na vida nossa. É o muro de Jericó, o pecado, está destruído. Não devemos reconstruir os muros e os portões de Jericó em nossas vidas. Não devemos voltar ao passado do pecado, porque ficaremos pior do que antes. Perderemos aquilo que é mais novo e mais velho na nossa vida, que é mais importante. Tem um versículo aqui, ele é muito longo, mas Fernando, lê ele para nós aí. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados.
o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. 2 Pedro 2, 20 a 22. Palavras duras, né, do apóstolo Pedro. Se nós formos libertos, deixamos de fazer um punhado de coisa errada, e nós voltarmos a fazer aquilo, não é? O nosso estado atual vai ser pior do que o anterior. E ele vai dar uma comparação, assim, até nojenta, né? O cão comeu seu próprio vômito, como faz isso? Ou a porca lavada voltar a sujar-se na lama. Que a gente, Deus abençoe, que a gente não volte às práticas erradas, que a gente tenha temor de Deus. E acreditar na palavra de Deus, não fazer igual Iel, que não ligou para a palavra de Deus e reconstruiu aquilo que não era para reconstruir, teve a sua vida destruída, uma grande tristeza na sua vida. Que você perdeu um filho mais novo e o mais velho, é o extremo da tristeza. E a gente não perca na nossa vida aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais importante. Desobedecendo aquilo que Deus pôs. Se você é um ex-alcoólatra, um ex-jogador, alguma vez aqui, não volte a praticar essas coisas. Porque você vai ficar pior do que antes. Eu creio nisso. E sei muitos exemplos. Deus nos abençoe, que a gente tenha sabedoria e temor. O temor de Deus, quer dizer, a reverência e obedecer o mandamento de Deus, é o princípio de toda a sabedoria. Que a gente crê na palavra de Deus. Eu mudei a sequência aqui, ficou a conclusão depois do apelo, né? Ah, não, é depois do apelo. Josué destruiu a cidade de Jericó. Está lá em Josué 6. Josué diz que quem reconstruísse a cidade de Jericó, seu filho mais novo e o mais velho morreriam. Josué 6, 26. Durante o reinado de Acabe, Iel desobedeceu a ordem de Josué e reconstruiu a cidade de Jericó, e o seu filho mais velho e o mais novo morreram. 1 Reis 6, 34. Jesus, quando saía da Galiléia e ia para Jerusalém, pelas margens do rio Jordão, passava por Jericó. Algumas vezes passava por Samaria, né? Mas geralmente passava por Jericó. Tinha dois caminhos que podia, por meio assim, do mapa, assim, e passava em Samaria, que ele encontrou a mulher samaritana. Mas quando ele ia para o lado direito do mapa, assim, as margens do rio Jordão, ele passava em Jericó. Mas a passagem de Jesus por Jericó Jesus obedeceu a Deus Pai e reconstruiu a vida das pessoas. Isso é interessante. E ele destruiu a sua família. Mas Jesus, ao passar por Jericó, ele reconstruiu a vida das pessoas. É diferente. Jesus curou, por compaixão, os dois cegos que gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Em Mateus 20, 29, 34, Mateus 10, 46, 52 e Lucas 18, 34 a 43. Então, Jesus, os dois cegos que Jesus curou, que gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, foi em Jericó. Então, o que Jesus foi em Jericó? Foi bênção. A parábola do bom samaritano, Jesus diz que o homem atacado por ladrões ia de Jerusalém a Jericó. Lucas 10, 25 a 27. Então, a parábola que Jesus ensina a nós a fazermos o bem ao próximo, que é a parábola do bom samaritano, ele vai dar o exemplo que ele foi atacado em Jericó. Então, Jericó foi uma referência de fazer o bem. O encontro de Jesus com Zaqueu, que subiu uma figueira brava, ou sicômoro, Lucas 19, 1 a 10, também foi em Jericó. Quando ele subiu na árvore lá e desce depressa, Zaqueu, convém, né, que eu vá em tua casa. E Jesus vai dizer o que para ele? Hoje houve salvação nessa casa. Foi em Jericó. E até hoje tem essa figueira lá, esse sicômoro, tem hoje, até hoje lá uma lá, fechado, que fala, a tradição diz que foi a árvore que subiu. Só que é uma árvore muito grande, né, para ele subir aquela altura. Se você for olhar isso na internet, você vai ver tudo, né? A gente vive sempre pesquisando. Então, tem ela lá, até hoje, seria uma árvore de 2000 anos, né, se fosse realmente ela.
Mas está lá, serve de referência e de lembrança. A tentação de Jesus, quem foi Marcos 4, Lucas 1 e Mateus 4, Lucas 1 e Marcos 1 e Lucas 4, confundi aqui, que é a tentação de Jesus, eu não vou falar os versículos, mas está lá. Foi Jericó. Então Jericó foi muita bênção, Jesus teve muita relação com Jericó. Então a tentação de Jesus, se você for até hoje lá em Jerusalém, você vai ver que está na região de Jericó. É uma montanha lá, tem muitos mosteiros assim nela, né? Porque o deserto de Israel não é deserto de areia, tem umas montanhas, se eu não me engano, é calcário. Né? Eles furam assim e fazem os castelos. Então tem lá, ou se você for visitar Israel, você vai ver lá onde foi a tentação de Jesus, que foi em Jericó. Que foi, para que foi a tentação de Jesus? Para Jesus ser provado e nos dar o exemplo de vencer a tentação. E foi aonde? Jericó. Então Jericó foi bênção aí também. Obedeça os mandamentos de Deus e não seja amaldiçoado como Hiel em relação à cidade de Jericó. Seja abençoado como foram todos que tiveram contato com Jesus em Jericó. Receba Jesus em seu coração como fez Zaqueu, para Jesus dizer a você o que falou a ele. Hoje houve salvação nessa casa. Receba Jesus em seu coração e receba a cura de suas enfermidades, como aconteceu com os dois cegos. Receba Jesus em seu coração para agir como o bom samaritano da parábola. Receba Jesus no seu coração para vencer as tentações como Jesus venceu. Tudo em Jericó. Então, pega essa Jericó de Jesus e faz a bênção na sua vida aceitando. Não faça essa Jericó de El, que foi amaldiçoado, desobedecendo a palavra de Deus. Não faça da sua vida um fracasso, uma dor. Gente, eu estou falando isso aqui, eu creio plenamente nisso, porque eu só estou vendo coisas ruins para quem desobedece a palavra de Deus. Não estou vendo bênção. A Bíblia fala que o mundo irá de mal a pior. A gente acha que certas coisas estão boas, mas nas outras áreas da vida não estão. Lê a conclusão para mim, por favor. Reconstruir Jericó significa cometer os mesmos erros do passado e ser castigado. Mas reconstruir a vida aceitando Jesus é fazer tudo certo no presente e a garantia de receber muitas bênçãos. Amém. Muito bom. Eu tenho reconstruído em minha vida a cidade de Jericó, ou eu tenho reconstruído na minha vida, ou eu tenho reconstruído minha vida ao lado de Jesus? Né? Eu tenho reconstruído a minha vida ao lado de Jesus? Né? A Jericó da minha vida tem sido ao lado de Jesus? Ou eu tenho feito como Hiel? Uma pergunta que a gente tem que fazer, a gente tem que estar sempre pensando nisso. O que eu estou reconstruindo na minha vida? Eu estou reconstruindo certo ou errado? Vamos orar junto? Oração repetida, eu falarei, vocês falaram. Pai que reconstruiu a minha vida. Pai que reconstruiu a minha vida. Me fazendo aceitar Jesus. Me fazendo aceitar Jesus. Não me deixe reconstruir. Não me deixe reconstruir a Jericó do passado. A Jericó do passado. E ser castigado. E ser castigado. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. Em Jericó, Jesus disse a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19, 9. Hoje, ele está dizendo o mesmo a você, Jesus. Hoje haverá salvação na sua vida, na sua família. Fale com Deus o que você está precisando, em nome de Jesus. Amém. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje haverá salvação na sua vida. Aquilo, milagre que você está precisando, a bênção que você está precisando, o consolo que você está precisando, Deus vai dar. Como ele falou isso a Zaqueu, ele está falando para você, falando para mim até hoje. Quero orar com você. Pai amado, Pai querido, tenha misericórdia, Senhor de nós. Meu Deus, quanta dor, meu Deus, quanta dor nos nossos corações. Perdemos muitas pessoas, Senhor, por motivos trágicos, motivos tristes e cruéis.
Livra-nos do mal, Senhor, da morte do homem mau, da violência, dos acidentes. Conforte, Senhor, as famílias que perderam seus queridos, Senhor, por motivos trágicos. Que isso não venha se repetir, que as pessoas venham se converter, Senhor, e que não ajam, Senhor, de uma maneira tão errada as tuas palavras. O Senhor, aquele que está precisando de um milagre, Senhor, na área da saúde, que o Senhor venha fazer. Algum parente, ou você dele próprio, alguém, Senhor, da sua família. O que precisa, Senhor, da vida financeira, Senhor, o emprego, pagar as suas contas. Que está começando o comércio, Senhor, aqui tem problema de vício, aquele problemas, Senhor, de relacionamento, seja qual for o problema, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor faça um milagre nessa vida. E que todos nós possamos dizer, Pai, hoje veio salvação em nossa vida, porque nós cremos em Jesus. É tudo que nós te pedimos, Pai amado, em nome do teu Filho, Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Amém.